Paz, Senhor, irmãos, missionária Karen. Estou aqui mais um dia com vocês. Vocês têm um dia abençoado. E eu queria hoje levar uma palavra. Está em Salmos 112. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém? E aí, aqui, quando a gente fala de temor, a gente, somente se referente ao nosso Deus, a gente já imagina que seria um medo do Senhor, a gente já imagina que temor é medo. E temor não é medo. Temor significa reverência, respeito. E quando nós temos reverência, nós temos respeito por alguém, a gente procura não magoar essa pessoa. A gente procura de todas as formas fazer o bem para essa pessoa, não magoá-la, não entristecê-la, fazer nada que venha a desagradá-la. E assim nós temos que ser com o Senhor. Nós temos esse temor, essa reverência. E o próprio Salmo vai falar que um dos princípios para que nós venhamos ter uma vida bem-sucedida, ser sábios, é respeitar o Senhor, é ter reverência pelo nosso Deus. Ele é único, não há outro. Ele que deu o seu filho, o único filho, para morrer por nós, na cruz do Calvário. E o que significa, além de ter respeito, reverência, o temor do Senhor? O que significa nós temos esse temor por Ele? Uma das coisas básicas, dois mandamentos que Jesus deixou, que é um dos mandamentos, um dos princípios que nós temos que ter para ter o temor do Senhor, está em Lucas 10:25, que fala sobre a parábola do bom samaritano, mas eu já falei em outras lives, eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero ressaltar que uma das coisas que Jesus fala é os dois princípios básicos. É crer no Senhor como o nosso único Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, foi dois princípios básicos que Jesus deixou, resumindo os 10 mandamentos. Ele não aboliu os 10 mandamentos, ele resumiu em dois, porque você tendo todos esses dois princípios, você cumpre o restante dos mandamentos de Deus. E o que significa nós amarmos o nosso Deus sobre todas as coisas? É nós temos reverência, temor a Ele. E o que significa também é nós não termos adorar outro Deus a não ser o nosso Deus, porque não há outro Deus com o nosso Deus. Não foi outro Deus que deu seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então nós não devemos idolatrar nenhuma imagem de escultura, nenhum santo, nenhum outro Deus, além do nosso Deus, que Ele é o único, exclusivo, o nosso Salvador. E quando eu falo de amar outro Deus, não significa só imagens e esculturas. Tudo aquilo que nós amamos mais que o nosso Senhor é idolatria. Se nós colocamos nossos olhos, se nós amamos mais o futebol, se nós amamos mais até o nosso filho, se nós amamos mais a nossa esposa, nosso marido, qualquer coisa que nós amemos mais, idolatramos mais que o nosso Deus, que nós colocamos, eu não vou fazer nem mais amar, porque há várias formas de amor. A própria Bíblia fala, nós falamos isso nas lives passadas, mas tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso Deus é idolatria e é abominável ao Senhor. Outra coisa, o segundo mandamento, que é amar o nosso próximo como nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo, nós não vamos defraudá-lo, nós não vamos roubá-lo, nós não vamos querer ter vantagem sobre o nosso próximo. Se nós amamos o nosso próximo como nós mesmos, nós vamos praticar a caridade, seja ela espiritual, material, nós vamos praticar o consolo com o nosso próximo. Nós não vamos querer
prejudicar o nosso próximo, de maneira nenhuma. E isso entra no temor do Senhor, porque João vai falar que aquele que não ama seu irmão é homicida. Então, se nós temos temor do Senhor, nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E por último, eu gostaria de ressaltar aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E uma das coisas que nós temos que ter temor é não praticar atos que violem o templo do Espírito Santo. Porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que zelar pelo nosso corpo. De que maneira nós vamos zelar pelo nosso corpo? Não entregando o nosso corpo a vícios, bebida, a imoralidade sexual, drogas. Então, se nós zelamos, se nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos zelar por ele. Nós devemos zelar pelo nosso corpo. Porque ele habita, o Espírito Santo habita em nós. E quando eu falo do Espírito Santo, Jesus, Deus, é a Trindade, são três, um só. A própria Bíblia vai falar em Efésios 4:30 que nós não devemos entristecer o Espírito. E quando fala não entristeçais o Espírito Santo, nós estamos falando de Deus e de Jesus. Que os três estão em um só. Então que nessa tarde você venha meditar essa palavra. Pratique o bem com o seu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E lembre-se de cuidar do nosso corpo, porque ele é templo. O Espírito Santo habita em nós. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele habita em nós. Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter uma tarde abençoada. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.